Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudofiquet.pt. Vamos falar de equilíbrio químico em processos industriais. Vamos falar do princípio Chatelier, como é que pode ser usado nesses processos industriais e se temos que levar tudo à risca o que diz este processo e quais são as alterações que temos que fazer. Vamos falar do processo de Haber-Bosch, da produção industrial de amoníaco. Este processo foi desenvolvido laboratorialmente por Fritz Haber em 1908 e desenvolvido industrialmente por Carl Bosch entre 1912 e 1913. Esta reação nos dias de hoje é extremamente importante para a produção de fertilizantes e estima-se que mais de um terço da população mundial, cerca de 40%, deve os seus alimentos diretamente a este processo. É uma reação entre o nitrogênio, usado aqui o nitrogênio atmosférico, com hidrogênio e produz aqui o amoníaco. Considerando apenas o princípio de Chatelier, as condições teóricas ideais para a produção de amoníaco são elevada concentração dos reagentes, vamos ter aqui, vou evoluir no sentido direto, elevada pressão, ou aqui ter menor volume. Aqui, elevar a pressão vai no sentido de menor quantidade de moléculas gasosas e ela vai no sentido direto, certo? E se eu baixar a temperatura, ela vai evoluir no sentido da exotérmica. Então, baixar a temperatura, evoluir no sentido da exo e irá no sentido direto. Então, vamos analisar cada um deles. Aqui, na teoria, então, a elevada concentração de reagentes, a realidade é essa mesmo. O nitrogênio é maioritário na atmosfera, usa-se excesso de azoto ou nitrogênio e é continuamente retirado o NH3. Temos também aqui, vou retirando o produto e vai aumentando o rendimento, vai produzindo mais NH3. Em relação à teoria sobre a pressão, o melhor seria a elevada pressão. Aqui podemos ter elevada pressão, mas também tem um limite. A pressão usada é cerca de 150 a 300 vezes superior à pressão atmosférica normal. Pressões maiores iriam tornar o processo dispendioso e também iria exigir sistemas de segurança mais caros. Bem, temos aqui, poderíamos ter para 400 atmosferas um rendimento de 95%, mas penso que vai compensar o gasto de energia para aumentar aqui a pressão, manter a 300 atmosferas, por exemplo, ou 150, como é dito aqui. Em relação à temperatura, agora que é um pedacinho mais estranho, mas diz que ao baixar a temperatura o sistema iria evoluir no sentido direto, porque é exotérmico. Mas baixar as temperaturas, mas pensar bem, será que é 0 graus? Será que vai ser temperaturas negativas? Será que os líquidos, aqui é tudo de gases, mas será que o sistema ia congelar? Bem, a realidade, há um conflito aqui entre a teoria e a prática. Uma baixa temperatura também diminui a velocidade da reação. E a alta temperatura diminui a extensão da reação e o rendimento. Vamos ver aqui um exemplo para a temperatura. Para a mesma pressão, vamos manter aqui a pressão, se eu aumentar a temperatura, ele fica aqui com uma percentagem de amónio ou de amoníaco aqui 8%, menos de 10%. E a baixas temperaturas, eu tenho aqui 85%, mais ou menos, 85%. Mas este não é assim tão baixo, não é? Esta temperatura... Então, nós precisamos também ter temperaturas para que promova a colisão entre as partículas. Elas não podem ser assim tão baixas, as temperaturas, senão as moléculas ficam paradas. Então, é preciso que também não seja o máximo possível, mas que haja uma temperatura razoável de trabalho. Como é que foi resolvido o problema da temperatura? Então, usaram um catalisador. Os catalisadores são substâncias específicas para cada reação e aumentam a velocidade sem que sejam consumidos. Temos aqui, com o catalisador, o equilíbrio atingido mais rapidamente. Na síntese do NH3, o catalisador é uma mistura de ferro em pó, com óxido de potássio e de alumínio. Este catalisador permitia aumentar a velocidade da reação a uma temperatura suficientemente baixa, sem contudo ser consumido. Se a temperatura baixa, a velocidade da reação também irá diminuir, então preciso ter um catalisador para que compense essa temperatura mais baixa. A extensão da reação desta forma é apreciável, não é o máximo, mas é suficiente para tornar economicamente viável a produção de NH3. A temperatura ideal é entre os 300 e os 450
e para ter assim uma percentagem já considerável de amoníaco. É a temperatura para que o catalisador funcione bem e consiga também manter a temperatura suficientemente baixa dentro do industrial. Vamos relembrar aqui o princípio de Chatelier. Se num sistema de equilíbrio se introduzir uma perturbação, o sistema vai reagir no sentido de contrariar essa perturbação. Essas perturbações podem ser a variação da concentração. Se aumentarmos o reagente, vai no sentido direto. Se eu retirar um produto, vai no sentido de repor esse produto direto. Se eu retirar um reagente, sentido inverso. Se eu aumentar um produto, também vai no sentido inverso. A variação da pressão, se eu diminuir o volume, aumenta a pressão, e aumentar a pressão vai no sentido de menor número de moléculas gasosas ou de quantidade de moléculas gasosas. Se aumentar o volume, baixa a pressão, ele vai no sentido de aumentar essas moléculas gasosas do sistema. Ao variar a temperatura, temos a alteração da constante de equilíbrio. Se a temperatura aumenta, ele vai no sentido da reação endotérmica. Se baixar a temperatura, vai no sentido da exotérmica. E, por fim, o catalisador, que não é do princípio Chatelier, mas é importante saber que altera a velocidade da reação direta e inversa de igual forma e não altera o equilíbrio, nem o rendimento, nem a extensão, nem o KC. Bem, é isto. Espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Acabam aqui as aulas teóricas de equilíbrio químico. Vejam mais alguns exercícios e qualquer dúvida, ponham nos comentários. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.